Seguimos mais uma vez, então, se dando seguimento do estudo bíblico do livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, verso 13. E vamos estar falando hoje sobre lamento por las cidades rebeldes, ou se não, por las pessoas rebeldes, melhor dizendo. E também vamos estar falando regresso de los 72 enviados e a alegria de Jesus. O gozo do Senhor Jesus Cristo. Então, se do verso 13 do capítulo 10 de Lucas adelante, habla assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se hubiera realizado os milagros que se han realizado em meio de vosotras, já hace muito tempo sus habitantes se habrían convertido e lo habrían demostrado, levando luto e ceniza. Por isso, Tiro e Sidom serão tratadas em juízo com mais clemência que vosotras. E tu, Cafarnaum, crees que vai ser encubrada hasta o cielo? Hasta o abismo serás precipitada. El que os escute a vosotros, é como se me escuchara a mim. El que rechace a vosotros, é como se me rechazara a mim. El que me rechace a mim, é como se rechaçara ao que me enviou. Os 72 volveram llenos de alegria, dizendo: Senhor, hasta os demônios nos obedecem em tu nome. Jesus lhe contestou: He visto a Satanás que caía del cielo como um rayo. Os he dado autoridade para que pisoteis las serpientes e escorpiones e todo o poder do inimigo, sem que nada nem nadie pueda dañaros. Pero aún assim não os alegreis tanto de que os espíritos malignos obedeçam como de que vosso nome esteja escrito, obedeça como que vosso nome esteja escrito no cielo. Verso 21. E aquele mesmo momento o Espírito Santo llenou de alegria a Jesus, que dijo: Padre, Senhor del cielo e de la tierra, te alabo porque has ocultado tudo isto a los sábios e entendidos, e se lo has revelado a los sencillos. Sim, Padre, assim lo has querido tu. Mi Padre lo ha puesto todo em mis manos, e nadie sabe quem é el Hijo, senão el Padre. E nadie sabe quem é el Padre, senão el Hijo, e aqueles a quienes el Hijo quiere revelárselo. Luego se volvió hacia sus discípulos e lhes dijo aparte: Felizes los que pueden ver tudo o que vosotros estáis vendo. Os digo que muitos profetas, reis, quiseram ver lo que vosotros estáis vendo e não lo vieron, e oí lo que vosotros estáis oyendo e não lo oyeron. Amém? Oremos a Deus. Padre, aqui está tu palavra, Senhor. Honre, Senhor, meus lábios, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, para poder estar falando, Senhor, concernente, Senhor, tu palavra. Bendiga, Senhor, nossas vidas e todos aqueles que escutarem, Senhor, derrama de tu Espírito Santo para convencer e para poner por obra, Senhor. Habilita-los, Senhor, para poder estar fazendo e realizando, Senhor, tu boa obra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Capítulo 10, verso 13 está aqui. Hablamos já nesta versão a palavra, pero vamos seguindo aí em la versão Reina Valera, vale? No verso 13 está falando: Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e Sidom, fizeram esses milagros, tinha se convertido. Nos milagros que Jesus ha realizado em Capernaum, e aí na versão outra Cafarnaum, tinha se convertido, porque Jesus ha hecho muitos milagros. Allí foi o quartel general de Cristo, onde ele tinha allí a casa de Pedro, allí que ele utilizava, que ele predicava. Foi allí onde que Jesus
pus aquele paralítico de levá-lo por 4 para caminhar e outras coisas mais. Tem pessoas que recebem uma grande bendição do Senhor, pero aún assim não entrega sua vida a Cristo. Tem pessoas que o matrimônio é restaurado, pero aún assim não entrega sua vida a Cristo. Tem pessoa que é sanada de um câncer, sanada de alguma enfermidade muito rara, complicada para a medicina, pero aún assim não entrega sua vida a Cristo. Não são as bendições que vai conquistar a pessoa, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Foi assim também na generação de Moisés, onde que provou muitos milagros, os maiores milagros da Bíblia está ali na generação de Moisés, e sin embargo, essa generação se quedou no deserto. Aqui então, se Jesus Cristo faz uma reflexão, é que seus milagros têm o propósito de fazer que as pessoas mirassem para ele como Messias. Mas aqui ele está dando um reproche para essas cidades aqui de Corazim e de Betsaida, Capernaum, que não tinha o que aceitado a ele, tinha rechaçado. Então, quando nós outros temos maiores privilégios, também temos maiores responsabilidade. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, aqui por isso que está falando que vai ser o quê? Duro, o castigo, o juízo. Então, aqui vamos vendo esta parte. Verso 14, habla assim: portanto, no juízo será mais tolerável e castigo para Tiro e Sidom que para vosotras. Verso 15, tu, Capernaum, que hasta o cielo eres levantada, hasta o arde será abatida. Amém? Então, aqui estamos vendo que Jesus está ponindo aí bem forte a cobrança, o reproche da atitude desta cidade. Verso 16, habla assim: e el que a vosotros ode, a mim me ode. Então, Jesus está falando dos discípulos, dos 70, e aqui nesta versão habla de 72, que foram enviados no nome de Cristo, que foram enviados para essas cidades e predicaram a palavra. E predicar a palavra é falar do mensagem de salvação, do mensagem de esperança, de las buenas nuevas, la buena notícia, que Cristo ha venido à terra e levou nossos pecados na cruz do Calvário, morrendo allí para pagar nossa deuda. Pero ele não se quedou morto. Ao terceiro dia ressuscitou. E quando ressuscitou, se encontrou-se com os discípulos, agora falando o seguinte: toda potestade me é dada no céu e na terra, portanto, id e hacei discípulo. O mesmo que ocorreu com esses 70, agora é com nós outros, é nosso turno, é nossa vez. Pero escuchar o mensageiro é o mesmo que escuchar aquele que mandou, que ordenou, que enviou. Pero a palavra, a glória, o reconhecimento não está no mensageiro, está na mensagem do mensageiro. Que ocorre agora, muitas das vezes, que o predicador, o mensageiro, quer correr o protagonismo. Quando tu recebes uma carta, o carteiro que está entregando a carta, ele não tem nada que ver, ele só está entregando. Pero o mensagem que está nesta carta, que te hace gozo, que te hace alegria. Claro, quando vemos um carteiro que está traindo na carta, que hace muito que não recebemos nada, teremos um gozo, pero assim que ele entrega, já acabou seu serviço. Vale? Então, aqui está Jesus falando sobre isso aqui. Então, os que despreciam os fieles ministros de Cristo, os que pensam mal de eles e se burlam de eles, serão reconhecidos como os que despreciaram a Deus e a Cristo e sua mensagem. Então, aqui está uma coisa muito complicada, muito peligrosa para as pessoas que rechazam o mensagem do Evangelho. Então, o que a vosotros desecha, a mim me desecha. E ao que me desecha, a mim, desecha o que me enviou. Então, aqui está claro. E o versículo 17 habla que volveram os 70 com gozo, dizendo: Senhor, aún os demônios se nos sujeitam em tu nome. O nome de Jesus significa a autoridade de Jesus.
É quando, por exemplo, um padre ou uma madre envia seu filho pequeno com um troço de papel escrito na panaderia, sei lá o que for, eu estou enviando meu filho para estar comprando tal, pero depois te envio o dinheiro, um fiado, não? Assim. Então, porque está escrito ali com sua letra, porque está firmado ali com seu nome, e aquele ninho vai e obtém aquele pedido, e volve para casa com esse material, com essa encomenda, com esse encargo. Vale? Então, se quando nós outros vamos em nome de Jesus, os demônios têm que se sujeitar à autoridade de Jesus que está por nós outros. O problema é quando nós outros vamos em nosso próprio nome, em nossa própria fé, em nossa própria coragem, aí que se lia as coisas. Pero quando vamos bajo a autoridade do nome de Jesus, as portas se abrem, o mar se abre, os demônios caem, e a palavra do Senhor é sembrada, e as coisas vão ocorrendo, porque estamos bajo a autoridade daquele que é poderoso para ser infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. Então, aqui está. E amar Jesus nos põe outra coisa aí. Nos dá uma outra visão das coisas, desse protagonismo, né? Todo. Jesus fala o seguinte no verso 18, eles dijo, eu veia a Satanás a cair do céu como um raio. Aqui Jesus está falando, sabe o quê? Que ele conhecia Lúcifer, pero algo ocorreu com Lúcifer, que era querubim ungido, entrou nele orgulho. Ele era perfeito desde que caminhou em obediência. Pero um dia encontrou iniquidade em seu coração porque ele queria ser maior que Deus. Então se foi ali expulsado do céu. Então se caiu. Jesus está falando aqui uma coisa que nos apodera, nos possui. O orgulho de realizar, de protagonismo. Então, se quando os discípulos vão ver falando o seguinte, hasta os demônios não se sujeitavam a tu nome, foi uma vitória tremenda. Então, se eles pensaram que já eram Superman espirituais, e Jesus põe eles no seu sítio. Onde eu conheci um que era perfeito, que tinha glória, e han caído. Que isso está nos ensinando? Que Deus mira de lejos nos soberbos, nos orgulhosos, pero dá graça a los humildes. Amém? Poderemos falar disso mais adelante, que temos coisas aqui. Verso 19 fala aqui assim, e aqui os dois potestade de hollar serpientes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada, exatamente nada, os danhará. Serpente e escorpião é símbolo, são símbolos de inimigos espirituais, poderes demoníacos, de toda a corte de Satanás, de toda a equipe dele, de todo o resto dele. Pero não há como poner frente delante do poder de Cristo. Porque quando ele habla todo o poder, ele é todo poderoso, onipotente, todo poder pertence a Cristo. Uma coisa que Satanás tem um certo poder, ele está controlado, ele está dominado, ele está atado. Neste momento, exato momento, ele está com permissão de Deus para atuar. Chegará um momento que será destronado, será vencido e será atado, será echado no lago de fogo e açufre, e depois será ali eternamente atormentado. Pero aqui Jesus está falando que os espíritos que agora atuam, que põem um vício, que hacem coisas, que põem enfermidade, que põem maldade, podem agora serem atados, podem serem vencidos. Certa vez Jesus estava expelindo mais de 2.000 demônios de um homem que estava ali em Gadara. Jesus, com uma palavra, expulsou aqueles demônios daquele homem. E o homem volveu a si, em seu juízo cabal. Tem coisas que são demônios, tem coisas que são a própria carnalidade do homem, o pecado do homem. Tem coisas que é a enfermidade, porque vivemos neste mundo de pecado. A terra foi maldita por causa do pecado do homem,
Então, se existe muita coisa. É melhor que tu tenha um discernimento de espírito, abre a pessoa, quando a pessoa for uma pessoa natural, a não ser se Deus está te dando discernimento que seja mesmo um espírito malo. É melhor tu confundir um espírito malo como se for uma pessoa, do que confundir uma pessoa que não tenha um espírito malo e falar assim, tu tem demônio, quando a pessoa não tem demônio. Tem uma enfermidade, ou está passando por uma mala situação. Então é melhor tu confundir um demônio com uma pessoa do que confundir uma pessoa com um demônio. Me siga? Então se pida o discernimento do Senhor para isso também, porque o Senhor pode dar isso. Agora no verso 20, seguimos aqui. Pero não os regozijeis de que os espíritos se os sujeitam, senão regozijai-os de que vossos nomes estão escritos nos céus. Aqui estamos falando do seguinte: tu pode fazer muitas coisas para Deus, tu pode estar trabalhando para Deus, fazer muitas obras espirituais, mas o que vai importar mesmo é que seu nome está escrito no livro da vida. É isso que importa para Deus. Uma vez que somos salvados, somos filhos de Deus, claro que vamos estar trabalhando, mas muitas das vezes cambiamos a coisa. Nos ocupamos tanto com a obra de Deus que nos olvidamos de Deus. Nos ocupamos tanto da dinâmica das atividades da casa de Deus que não adoramos mais a Deus, que não oramos mais a Deus. Estamos aproveitando esse momento aqui de jueves e na semana passada vamos orar a família. É como se fosse o nosso culto doméstico. E se não vem nada, não passa nada, já estamos aqui. A palavra do Senhor falou o seguinte: onde tiverem dois. Deus ele não se impressiona com a multidão. Ele já fala, se tem dois, eu estarei aí. Amém? 2 ou 3 reunidos em meu nome, estaria presente. E te digo mais, Deus está presente quando tu também está em sua habitação e no secreto orando. Pero eu estou falando de congregar, eu estou falando aqui de um culto. Então, se quando um culto é de 2 ou 3, não tenha medo de estar alabando a Deus, não tenha medo de estar adorando a Deus, não tenha medo, não tenha vergonha de estar orando ao Senhor. Então, se aqui entendemos esta parte, que o nosso nome, devemos estar glorificando a Deus, quando o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus falou, no capítulo 15 de Lucas, ele fala que há gozo no céu por um pecador que se arrepende. Por um pecador que é escrito seu nome no livro da vida. Seu nome está no céu. Então quer dizer, está garantizado. Não vamos cair como um rádio, como caiu Satanás. Não, meu nome está escrito ali. Eu sirvo a Deus porque amo a Cristo. Eu sirvo a Deus porque estou amando a Ele, porque Ele me amou primeiro. Quando a Bíblia fala que Deus nos amou primeiro, temos um exemplo e temos uma fonte. Muitas pessoas se quedam aí deprimidas porque não existe nada que ama, ou que reconozca, ou que abra alguma coisa. Pero aqui a Bíblia está falando que Deus te amou de maneira tal que ha dado seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. E sabe uma coisa? Em Romanos fala que Ele nos amou sendo nós outros pecadores. Então, se não há nada hermoso em nossa vida que venha atrapar, que venha atrair a atenção nos olhos do Senhor, sencillamente Ele nos criou, nos formou, nos desenhou para desfrutar deste amor dele. Que maravilha, que Deus maravilhoso. Então, devemos nos regozijar sobre isso, de que nosso nome está escrito no livro da vida. Então, se aqui o Senhor pode estar falando aqui também de Satanás mais uma vez, não? Porque Ele está falando desta parte aqui, dessa coisa de sujeitar os espíritos, mas Ele recuerda do inimigo, para que não tenhamos o mesmo sentimento, a mesma atitude do inimigo. O orgulho bloqueia o caminho ao cielo, pero a humildade, o passaporte à presença de Deus. O orgulho foi que impediu o rei Saúl de reinar mais. Ele queria a glória.
Ele queria a posição. Aun quando estava em desobediência, ele pediu para Samuel acompanhar ele para que o povo via que estava bem com o profeta. No momento que tinha desobedecido, sabe o que devemos fazer? É estar bem com Deus, obedecer a Deus. As coisas vão se encaixando, as coisas vão adelante. Aunque pareça tudo que está em desordem, Deus está aí guiando o bolígrafo da história, escrevendo a história. Amém? E agora, nesses últimos versículos 21, 22 e 23, tem 3 grandes pensamentos em esse passagem. Verso 21 habla assim: em aquela mesma hora, Jesus se regozijou nele espírito. Irmão, às vezes, nossa alegria, somos aí emocionais, é por la circunstância. Se temos dinheiro, estamos contentos. Aqui sim? Se temos a família reunida, não? Estamos aún mais contentos. Tanta coisa que vai nos traindo as emoções, somos emocionais. Pero aqui Jesus está regozijando no Espírito. A palavra do Senhor habla, regozijai en el Senhor sempre. Aqui então entendemos que não são as circunstâncias, são a presença de Deus, é a presença de Deus em nossa vida. A mente sencilla para receber. Aqui aprendemos aqui que a sabedoria e a sencillez está reinando aqui, ó. Jesus se regozijou dizendo: Eu te alabo, ó Padre, Senhor de céu e terra, porque escondiste essas coisas de los lábios de entendidos, e las revelado a los niños. Sim, Padre, porque assim te agradou. Não foi para os grandes, os intelectuais, porque no reino de Deus, a sabedoria humana não serve. Serve a sabedoria divina. Ah, pastor, então quer dizer que eu não pode estudar? Claro que não é isso que estamos falando. Claro que tu necessita estar estudando, tu necessita estar aprendendo a ler, escrever, para poder estar lendo a Bíblia, por exemplo. Pero a salvação não vai por aí. Tem pessoas que não sabem ler e escrever e são salvos porque escutaram. Tem pessoas que sabem a Bíblia porque escutaram, muitas vezes sabem capítulos inteiros, livros inteiros. Vai entendendo as coisas. Porque a fé, mira como Deus é justo. A fé não vem por ler. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, aqui entendemos nesse versículo 21 que nos habla de la sabedoria, de la sencillez. Sencillo. Aqui as pessoas sencillas, as pessoas que reconhecem que necessita desse Deus de amor. O orgulhoso é complicado. O orgulhoso, ele pensa que não necessita de Deus. O orgulhoso e o murmurador. O murmurador é melhor que Deus. Sempre põe defeito. Deus, não, podia ser melhor. Não foi assim ou não? Foi assim. Eles queriam a comida do Egito. E Deus estava ali, fiel, todos os dias. Esse maná, não, para que esse maná? Não quero, não gostamos de maná. Sempre estão se queixando. Tu tens que correr tanta quantidade por dia e põe outra quantidade, desobediente. E no viernes, tu vai correr uma porção doble, porque no sábado é o dia do Senhor e vamos estar respeitando. Não, eles não corriam doble, corriam a porção diária e no sábado queria correr. Estão me entendendo? Então, o orgulhoso e o murmurador querem ser Deus, põe defeito em Deus. Para eles, Deus não presta, sempre está fazendo coisas que não servem para eles. É difícil de agradar. É impossível agradar uma pessoa murmuradora ou orgulhosa. Então, aqui está a clave. A pessoa sencilla. A palavra do Senhor habla, sencillo e humilhado, não menospreciará o Senhor esse coração. Cristo é nosso exemplo. Cristo é o Rei de glória. Deixou sua majestade, sua glória, a venir dessa terra, tomou forma de homem e foi obediente hasta a morte de cruz. Foi obediente, aprendeu a obediência.
porque a Trindade sempre funciona em harmonia. Pero ele se sujeitou para que tu e eu estivéssemos ali no céu. Amém? No versículo 22 está aí: todas as coisas me foram entregadas por mi Padre, e nadie conhece quem é o Hijo senão o Padre, nem quem é o Padre senão o Hijo, e aquele a quem o Hijo lo quiera revelar. Nesse verso 22, nos habla de la relação única que há entre Jesus, o Hijo, e Deus, o Padre. Nós somos hijos de Deus por adoção, por la sangre de Cristo, por la fé em Cristo Jesus. Pero Jesus não. Jesus é a mesma essência, é coeterno, é semelhante a Deus Padre e a Deus Espírito Santo. Estuvo ali na criação, criando todas as coisas. Hagamos o homem nossa imagem, conforme nossa imagem, nossa semelhança. Jesus é o Criador junto com o Padre. Então, se Jesus entende o Padre, sabe o que o Padre é, quem é o Padre? O Padre, nadie jamais viu o Padre. Pelo Hijo de Deus que está no centro do Padre, revelou o Padre. E certa vez os discípulos estavam questionando no discurso de Jesus, que estava já de despedida, consolando os discípulos, e Felipe pergunta: mostra-nos o Padre, já basta. Ah, Felipe, eu estou tanto tempo contigo e não avista o Padre. Quem vê a mim, vê o Padre. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é o Deus que Deus deixou ver. A coisa que era invisível se torna visível em Cristo. As pessoas que querem ver a Deus, mire a Cristo. Por isso que o escritor de Hebreus habla: mirai a Ele, mirai a Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Ele é a imagem do Deus invisível, conforme diz Colossenses. Então, se aqui entendemos, e o evangelista João habla disso, que o verbo se hizo carne. Quando põe em lábios de Jesus, eu e o Padre, uma coisa somos, solamente um. O que avista a mim, avista o Padre. Quando vimos Jesus, dijo: se queres saber como és Deus, mire-me a mim. Mas que hablar a los hombres acerca de Deus, lo que Jesus hizo foi mostrar-lhe a Deus, mostrar-lhe quem é Deus, porque ele estava, e nele estava a mente do Padre, o amor do Padre, e a salvação de Deus é através de Jesus. Amém? Então, esse relacionamento de Hijo e Padre, somente Jesus tinha. Por isso que ele rompeu os paradigmas. Os judeus não nombrava no nome de Deus. Quando falava reino de Deus, não, reino de los cielos. E Jesus agora tem uma outra intimidade. Padre. E depois ele hace isso e comparte esse relacionamento com os outros. Padre nuestro, que está no céu. E por último aqui, o verso 23 e 24. Volvendo-se a los discípulos, lhes dijo aparte: bem-aventurados os ojos de que veem lo que vosotros veis, porque os digo que muitos profetas e reis desejaram ver lo que vosotros veis, e não lo vieram, e oí lo que oís, e não ouviram. Sabe o que está dizendo o verso 23 e 24? Diz que Jesus é a consumação de toda a história. Os que o profeta queriam ver estava de Jesus. Por isso que os apóstolos falaram: a palavra viva que tocamos, que escutamos, Pedro. Moisés queria ver a glória de Deus. Todos esses queriam ir profetizar sobre Jesus. O profeta Isaías profetizou que ele nasceria de la Virgem Maria e dijo, incluso seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E dijo mais seus nomes, seu nome é Príncipe de Paz, Padre Eterno,
Estão me entendendo? Outros profetas, Miqueias profetizou que ele nasceria em Belém. Zacarias falou que ele seria traicionado, que suas vestes seriam compartidas com os soldados, e uma lança em seu costado ia atravessar. Pero também profetizaram que ele no terceiro dia ia ressuscitar para que tu e eu tivéssemos aí autoridade sobre os demônios, mas tivéssemos também nosso nome escrito no livro da vida. Sem embargo, se nós outros mantermos nosso coração sensível e humilhado, que o orgulho tenha que estar fora de nosso coração. Como hago isso? Permita que o Espírito Santo ministre em seu coração. Abra o coração para que Deus possa estar fazendo esta obra. Reconozca que necessita de ajuda. Reconozca que Deus pode estar governando e guiando seus passos. Esta é a mensagem de hoje. Porque aquelas cidades rebeldes que rechaçaram a mensagem de Cristo, rechaçaram os mensageiros que foram enviados, porque o mensageiro vem com a autoridade daquele que envia. Receberão um castigo maior. E a alegria não é somente do resultado da semilla quando vem a salvação. A alegria é também, e muito mais, que seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Vamos nos pôr de pé e vamos orar a Deus. Padre, aqui está a tua palavra, Senhor. Senhor, muitíssimas graças, Senhor, porque tu tens ministrado ao nosso coração. Senhor, venga nos dar entendimento, Senhor, que não sejamos rebeldes, Senhor, como Corazim e Betsaida, Senhor, e tampouco como Capernaum, Senhor. Que venhamos, Senhor, ser terra, Senhor, não terra rebelde e orgulhosa, e tampouco, Senhor, murmuradora. Que venhamos ser, Senhor, ter um coração sensível e humilhado, como Davi descreveu ali no Salmo 51. Senhor, que quando regressarmos, Senhor, podemos estar contando de suas maravilhas, Senhor. Não somente que os demônios nos sujeitam por seu nome, mas que pessoas foram salvas e que nosso nome está escrito no livro da vida e que hacemos parte da igreja que vai morar nos céus. Senhor, que este gozo do Espírito Santo venha sobre nós outros, porque Tu nos revelas, Senhor, as coisas, Senhor, que os grandes, os importantes não querem conhecer, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer a Ti, porque para conhecer o Criador necessitamos conhecer Seu Filho, Jesus Cristo. Bendiga nossas vidas, Senhor. Leva-nos, Senhor, barro de Tu mano poderosa para nossa casa, nosso lugar. Dar-nos, Senhor, na semana de bendição. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, Ele Padre, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós outros e agora e para sempre. Amém e amém. Aleluia.